Ó, Kaique, qual o limite da brincadeira de vocês? Não tem limite. Tem sim, bora. Lógico que tem. Ai, meu Deus do céu. Tem um limite, só que nosso limite é bem alto, né? Nosso limiter. Mas entre nós, né? Sabe onde bate. Ó o Gabriel. Vocês preferem Pepe ou Neném? Nossa, Boa, e você ainda faz a pergunta. É porque é boa, mano. não tem sentido nenhum a pergunta. Pepe ou Neném? Deixa eu ver. Ai, fugiu. Vamos ligar para um membro? Não. Olha lá o Brunão. Ó. Ele não gosta de mim. Isso é muito... Ó, tem uma pergunta boa aqui do Fabrício, ó. Então vai. Boa aqui, Bruno. Gostaria de saber a visão de vocês a respeito de como alcançar um amadurecimento espiritual na vida cristã. Como direcionar as pessoas a esse lugar e como saber se é Deus falando e não feijoada do dia anterior. Fala de novo. 3 perguntas de novo. Ó, como alcançar um amadurecimento espiritual na vida cristã, como direcionar as pessoas a esse lugar e como saber se é Deus falando e não uma feijoada do dia anterior. Mano, o amadurecimento da vida cristã, pra mim, ela é feita não sozinho e não é somente entre você e Deus num quarto, mas é isso aqui, ó. Exato. É mesa. Vencendo e matando os seus orgulhos, o seu ego e tendo coragem de submeter a sua visão e os seus feitos e os seus resultados para pessoas, para feedback, para mentoria, para discipulado, para ouvir onde você errou, para ouvir onde você acertou, para ouvir onde... Então, tipo assim, esses dias eu estava com um brother que lidera e ok. E aí eu dei um feedback sobre uma questão, uma reunião que ele teve, que eu fiz parte, eu pontuei uma parada depois. Falei, mano, errei de não ter pontuado as coisas boas. Uhum. Eu só cheguei e falei, mano, ok, bacana, mas, ó, mano, tal parada você precisa melhorar na forma de você fazer a tua reunião. E o cara ficou mal na hora. Aí eu falei, pô, não tá sendo resiliente. Aí passou uns horas, assim, me ligou, falou, mano, foi mal, Bruno, eu peguei mal na hora, mas preciso aprender a realmente receber, ouvir, eu preciso esticar nessa área, é isso mesmo, tal. E eu falei assim, mano, também me perdoa, porque você não trouxe o lado B da parada. Você fez tantas coisas incríveis naquela, você pontuou tantas coisas, você está esticando em tantas áreas, você rompeu em tanta coisa, você está trazendo a galera para um ambiente tão incrível. Né? E, cara, eu já trouxe um ponto de melhora, de negativo, sem antes, cara, reafirmar as coisas incríveis. Então, eu falei, cara, foi mal. Eu preciso realmente mudar. E é uma coisa que eu realmente quero esticar nesse sentido, assim. Porque eu vim da escola que, mano, feito e deu certo, você fez mais que a tua obrigação. Uhum. Se deu B.O., vamos sentar e você vai ouvir. Então, tipo assim, cara, então não é porque eu fui criado dessa forma que eu tenho que repetir esse padrão. Uma coisa mais incrível é que o pai de João Batista é Zacarias. Quando o anjo fala para ele, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista, a Bíblia diz que ele duvida. E quando ele duvida disso, Deus tira a voz. Né? Deus tira a voz de Zacarias. Ou seja, Zacarias perde a voz. Mas o filho dele nasce. Quando pergunta qual é o nome, 9 meses depois, ele mudo, ele consegue falar. E ele fala, João Batista é o nome dele. Sai a voz dele. Então, o pai foi conhecido como o cara que perdeu a voz. Um dia perguntam para o filho, então o que diz acerca de si próprio? Quem que você é? A resposta dele, eu sou a voz. Ou seja, o erro da geração passada, que me formou, que me trouxe até aqui, não precisa ser a repetição da minha vida. Eu não preciso... Cara, o seu padrão. O pai dele perdeu a voz. O cara foi conhecido... Um foi conhecido por perder a voz, o outro foi conhecido por ser a voz. Então, tipo assim... É muito incrível que, independente dos erros que tiveram na caminhada com a gente não precisa reproduzir isso. Exato. Então, aquilo que a gente condena e que foi mal, e que fez mal pra gente, então, cara, vamos... Cara, eu não tive tantos líderes vulneráveis na minha vida, assim, que assumiam seus erros, as suas culpas, e falavam, cara, galera, errei nisso, tal. Eu falei, cara, isso me afastava tanto. Então, eu falei, cara, vou vencer, vou passar por cima de mim mesmo, mas vou procurar ter essa cultura. E a gente tem essa cultura no nosso meio. Falei, cara, tranquilamente. É difícil errar, muito difícil. Mas... eu tô aqui para te lembrar.
Ai. Oh, cara, venci meu orgulho, né? Aquele assim, Só errei uma aquele vez. assim, venci meu orgulho, mas Quando quando eu erro, pensei vira estar arranjo. enganado, Né? né? Vira Quando eu história. erro, vira arranjo novo, né? Entendi. É, É uma mas assim, dissonante. várias vezes eu já pude chegar nos caras e falar, mano, errei em tal parte, É. não, falei nisso aqui, não entendi a respeito disso, tal. Mas eu acho que a maturidade, ela vem desse lugar da gente... Não é uma verdade absoluta, né? Mas uma das formas de você amadurecer na vida cristã é você tendo as vozes corretas na sua vida. Tendo as vozes, porque não adianta você falar procurando ter voz na sua vida. Exato. Tem voz a roda aí. Exato. Tendo as vozes corretas na sua vida, pessoas que te esticam, que não só te elogiam, mas que também não só te criticam. E eu acho que o discipulado e esse recebimento vem das 3 instâncias. No átrio, com o povo todo, você vai ter direção. Jesus vai falar com você. E você vai absorver alguma coisa que vai te fazer crescer. No lugar santo, entre ali, vamos falar, os sacerdotes, na mesa de sacerdotes que você se assenta com o seu discipulador, com o cara que lidera com você. Nessa mesa você vai ter Para direção. comer de coisas mais altas do Exatamente. Senhor em coletivo, né? Exatamente. E resolver também problema da vida das pessoas. E no Santíssimo Lugar com Jesus, mas de verdade, o que mais trabalha o caráter é na igreja, no coletivo. Não tem jeito, porque o próprio sacrifício de Jesus é feito pelo coletivo. Não fala do indivíduo, fala do coletivo sempre. O coletivo sempre vai te trazer crescimento. E você está pronto para ouvir esse feedback, que é o que mais tem dificuldade hoje. O pessoal, a gente sempre fala isso, porque é um estilo de vida nosso. Separar o pessoal do funcional. Então, se você consegue separar muito bem isso, e no evangelho também tem que acontecer, porque você precisa de um crescimento, você vai ter atitudes que não correspondem a uma liderança, não correspondem a um ministro do evangelho, a um pregador, a um ministro de louvor. Você vai precisar ter uma resposta sobre isso. Cara, tem muita gente que fala, cara, meu sonho é andar com vocês. Putz, legal, da hora. Só que, cara, a gente tem um ambiente muito sadio de sentar e seja no meio do rolê, num rolê super tranquilo, dar um feedback pro cara ou no mano a mano, no tete a tete, e falar, cara, não tá legal isso que você está fazendo. Não foi legal. Isso, quando de alguma maneira, muito provavelmente não, pelo próprio toque do Espírito, esses dias a gente teve uma conversa, antes que o Brunão chegasse num certo ponto, de algumas atitudes minhas, eu falei, mano, nem precisa falar que eu sei que eu estou errando nessa fita. Eu já tenho plena consciência, Jesus está falando comigo essa parada e é verdade. Dele, não. Amém, mano, porque realmente isso, esse ponto, a gente precisa melhorar, você precisa dar um outro fala passo. ponto, não. Expõe pra galera aí, teus B.O. Não posso, mano. É muito pecado. Não, eram algumas, Tô brincando, algumas mano. posturas. Tô brincando. Não, mas algumas posturas. Não preciso abrir porque é rolê nosso. Mas algumas posturas que eu precisava me desfazer, Jesus já estava falando, e, cara, é muito louco quando isso acontece. Quando no seu sacerdócio Jesus te dá uma direção, você já tem isso no seu espírito, mas parece que você tem que ter a mesa para que aquilo possa ser startado, sabe? Para que, mano, precisa virar a chave ali agora. E a gente estava num tempo no próprio escritório que justamente isso que estava me afetando, essa minha postura que estava me afetando, eu vi uma outra face acontecer e eu vi uma resposta acontecer. Eu falei ali agora para você. E eu vi, cara, o resultado dessa mudança de mente, cara. Então, tanto o átrio quanto o santo lugar ou o santíssimo lugar com Jesus vão ter alguma resposta para você, mudar sua postura. Talvez tenha resposta. Ambientes e estações determinam posturas e alimentos. Né? É. Nossa, eu trouxe uma frase violenta aí agora, hein? Mas, cara, o trópico, né? Tipo, verão, inverno, outono, primavera. Em lugares que essas 4 coisas realmente funcionam e acontecem, elas determinam o tipo de roupa que você vai vestir Clima e um tipo temperado. de alimento, né? Sim. Você não quer no calorzaço usar Exatamente. uma roupa de frio e ficar tomando sopa quente. Exatamente. Mas no frio, você não quer também ficar usando regata e chupando sorvete. Então, determina algumas coisas. Muito E sentido. ambientes também, né, cara? Ambientes também. Pô, você chega em reuniões importantíssimas, não sei o que lá. Você não vai com uma... Chinelo. É. Não vai de tal forma para uns caras, pô,
Você não vai encontrar o presidente do país lá de qualquer jeito, tal. Você não vai o presidente da empresa tal, o CEO de fulano de tal. Você não vai para uma praia também de terno e gravata. Ou seja, ambientes e estações determinam posturas. Então, saber... E a maturidade espiritual é você saber discernir também, Exato. cara, Também ambientes, lugares, pessoas. E eu acho que a maior maturidade também é quando você sai do lugar de querer... Quer amadurecer pra caramba, cara. Sai do lugar de querer ficar falando e derramando e se colocar no lugar de, cara, eu sou o que mais falo. E aprende a ouvir e, melhor ainda, aprende a fazer boas perguntas. Exato. Porque boas perguntas geram respostas que vão te amadurecer anos e minutos. Pô, um favor de... Tipo assim, cara... Pô, várias mãos, assim... Quantos conselhos, perguntas boas que a gente já fez. Quantos, cara, quando a gente começou a dar um rolê, começou a acontecer... A gente tá até hoje, a gente faz pergunta pra caraca, pra todo mundo. A gente tava na conferência do Nunes, a gente tava pra entrar... A gente tava ali no backstage, ali do lado do palco, assistindo a pregação, tava para começar tudo, a galera arrumando todas as paradas, e eu lembro que eu virei para um dos caras que lá, falei assim, mano, qual que é o teu trampo aqui? Qual que é a tua função? Ah, Brunão, faço isso, isso, isso e isso. Eu, mano, isso aqui, como é que você resolve tal filho? Comecei a perguntar, enquanto tava todo mundo resolvendo um monte de BO. E, mano, e na igreja, qual que é a sua função? Mano, eu lidero isso, lidero aquilo, lidero aquilo, lidero aquilo. Eu falei, mano, e como é que você concilia tal coisa? Mano, assim, tal. Quantas pessoas tem na sua equipe, tal? Mano, assim. Eu, mano, como é que você gere tal coisa? Cara, eu comecei a fazer um monte de pergunta. E o cara olhou assim e falou, pô, Brunão, louco, mano, tua pergunta, mano. Essa pergunta é boa por causa disso. Eu falei, mano, vamos tomar um café? Próxima vez que eu vier em São Paulo, eu quero saber mais como é que você... Eu, tipo assim, Brunão, você mirou no cara que era o líder do negócio todo, que é a referência. Não, é um cara que eu sempre vi, eu fiquei curioso. Falei, mano, o que será que esse cara faz? Eu perguntei e, cara, eu falei, caraca, o cara nem sabia o que ele fazia. E me surpreendeu. Eu falei, caraca, o cara estava ali sentado na boa, quietinho. Ou seja, e você cutucar uma garrafa d'água, vai sair água. E, cara, o homem de Deus vai ser o que tem dentro dele. E o tempo vai te fazer ter fome disso. Eu lembro que a gente estava em Bertioga e tinha duas patentes altas ali, né? Uma alta e uma altíssima. E falhou. Eu não podia ficar. Falhou na missão. Tinha outra Você programação, não tinha outra programação. Naquela mesa ali, eu queria estar. Eu mandei mensagem pro meu mano, não acredito que eu não tô aí. Eu me arrependi. Mano, era só eu tinha outros compromissos e tal. Falar pros caras, mano, você ferva, vai de Red Bull no dia seguinte, café o dia inteiro. Mas, cara, isso gera uma fome em você que é automática, cara. Você quer tá só pra ouvir. E eu não queria nunca falar na mesa de um cara desse. Eu queria só ouvir e fazer umas perguntinhas, né? Cara, mas olha que louco. E é uma fome automática. Né? Olha que louco. Volta aquela história da van lá atrás. Pra quem não viu, muito mega resumido. Moleque, adolescente, todo mundo indo junto com uma caravana da cidade para a administração David Keelan. O David fala que faz muitos anos que ele está na estrada, mas que o primeiro ano foi interessante e os últimos têm sido por obediência. Depois todo mundo na van fala, como é que ele pode ter falado isso? Eu queria viver a vida dele. Eu falei, eu não queria não, mano. Eu queria estar na nossa cidade, construindo uma coisa relevante, fazendo uma coisa para as pessoas virem ver, ao invés de a gente ter essa vida de louco igual desses caras, tem que ficar viajando igual maluco. Tá doido, mano? O que ele tá falando ali é que ele não viu a filha dele talvez andar, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Talvez ele perdeu algumas coisas que a gente não sabe o preço que é estar nesse lugar. Todo mundo falou, eu quero ir. Eu falei, eu quero ficar. Todos naquela van que quis ir, ficou, e o único que quis ficar foi. Tudo errado. Mas é louco que isso fala do coração, cara. Porque eu vejo alguns caras falando, mano, eu queria muito estar perto de vocês, queria estar muito... E, cara, é muito louco, tipo assim, porque até hoje, o que aconteceu? Jesus deu pra gente um coração, a gente focou em falar, mano, talvez alguns lugares, acessos e pessoas, mano, não vai acontecer. Não, mas, cara, eu morava numa cidade de 60 mil habitantes, longe da capital, e eu falava, cara, esse rolê não vai acontecer. Bruno, mentalizou, não é sobre mentalizar, sobre tal coisa. Não era. Eu falava, cara, não é. Mas, você se aquietou na tua e falou, você se conformou? Não. Eu troquei, eu inverti, eu ressignifiquei esse sentimento para falar, cara, o nosso rolê vai ser do caramba. A nossa galera vai ser do caramba, vai ser muito legal.
O nosso culto vai ser animal. O nosso rolê vai ser animal. Mano, a gente vai sentar para tomar uma coca. Tudo nosso vai ser muito intenso. Então eu falei, cara, se eu não vou ter os caras lá, mano, a gente vai ser animal aqui. A gente vai ser louco aqui. O que eu vejo a distância dos caras? Os caras estão juntos, os caras buscam, os caras oram. Então eu peguei o que dava para ver de longe, trouxe para nossa realidade. Cara, a gente começou a viver um furdunço lá no nosso meio ali, cara. O Senhor nos atingiu. O Senhor nos tocou, cara. A Simone Indião veio aqui, falou com a gente toda a experiência que a gente viveu lá naquela adolescência, como nós fomos visitados pelo Senhor naquele dia, e como muitos daqueles adolescentes daquela sala, que era uma sala do tamanho dessa sala aqui, foram tocados e estão caminhando as nações de forma diferente. Por quê? Eram pessoas que resolveram ficar e viver uma coisa incrível, trazer algo incrível, acessar algo no céu incrível, e, de repente, muitas coisas aconteceram e o Senhor tem nos levado para as mesas que um dia a gente sempre admirou e falou, acho que a gente nunca vai estar lá. Então, tipo assim, existe uma frustração de você a vida inteira ficar, tipo, caralho, talvez eu nunca acesse, talvez eu nunca viva, talvez eu nunca chegue, talvez eu nunca isso. Então, tem um modelo, esses dias eu vi uma coisa bem legal, né? Tem tem um formato Babel e Betel. Né? O Babel é da terra para o céu. O Betel é do céu para a terra. Né? O Babel é, cara, a gente se ajunta e vai fazer uma parada. Uma parada grande. O Betel é, cara, a gente está aqui, o céu tem pontos de convergência do céu com a terra, e a gente precisa estar posicionado no lugar certo, no processo certo, para ver a coisa certa, viver a coisa certa. E aí o cara terminou a pergunta dele falando sobre como diferenciar, né, uma inspiração divina de uma feijoada. De um surto, de uma feijoada. Ele falou feijoada porque às vezes o cara come as feijucas aí, dorme de barriga cheia e tem uma sonhação louca, né? E aí, para vocês, como é que vocês conseguem diferenciar essas coisas? Cara, nunca a revelação vai vir faltando Bíblia. Boa. Nunca uma revelação ela vai ultrapassar os limites impostos pela palavra. Então, cara, tem algo que não é bíblico em alguma impressão que você acha que tenha, não é do céu. Ponto. Eu acho que é a maior régua de todos. Porque se você tentar medir a veracidade de alguma revelação, de alguma profecia, de alguma impressão, pela própria impressão, ou por uma espiritualização pessoal, cara, esquece, isso aí não é evangelho. Então, existe uma pauta toda na Bíblia, existe como se viver, existe como se proceder, o que é iniquidade, o que não é, o que é canônico, o que não é na palavra. Você tem uma pauta toda na Bíblia, você não precisa buscar em outro lugar. Então, junto a isso, no meu caso, por exemplo, quando eu tenho algum insight de Jesus, como a gente vai treinando isso no Espírito eu já sei. Caramba, tem uma revelação na parada. Segundo, se analisa. Se a Bíblia fala para nós julgarmos a profecia, que dirá qualquer sensação, qualquer sonho ou revelação que você tenha. Então, isso precisa ser julgado, esse conteúdo precisa ser julgado, porque ele está passando por um filtro humano, que somos nós. Acho que também pedir uma confirmação, né? Porque muitas vezes a gente está orando e pedindo alguma coisa, só que o coração é enganoso, né? Então, às vezes você quer muito uma coisa... O filtro é humano. E fala, Jesus falou que sim. Então, talvez pedir uma confirmação de uma outra forma. Se Deus falou... nem sempre também vem, né? Sim, Mas fala assim, se Deus falou em sonho, mas você está em dúvida, pede uma confirmação na Bíblia, ou pede uma confirmação, através de alguma coisa. Sempre pedir uma confirmação de algo antes de tomar uma atitude que vá fazer uma diferença. Tal, no meu caso, em sonho, é muito legal porque tem uma conexão muito legal no Morada, eu e o Brunão, por exemplo. O Brunão é um cara que tem muito discernimento. E eu sou um cara que Jesus fala muito em sonho. Muitas vezes, na maioria delas, praticamente todas, né? Eu já vou, seguinte, senti uma parada no Espírito, eu sonhei isso. Se o Brunão já tem um feeling, se ele sabe que é para falar, ele já fala. Na maioria das vezes é de se ter raiva, porque daí Jesus fala para ele não contar. Ele, não, eu sei. Não foi a maioria, não. Algumas vezes. Eu sei. E aí? Dele, vai orar. É assim. E algumas vezes fala, não tem impressão nenhuma. Eu falei, também não tenho.
Mas fica aí essa muito louco. dica, mas às vezes lá na frente não fez sentido. Você lembra daquilo lá e tal? Só testificando o que o Vona tá falando, era exatamente a resposta que eu daria. Cara, se a palavra tá testificando em uma te trazendo para uma dimensão de uma experiência espiritual, ok. Se essa experiência espiritual está sendo testificada na palavra, também ok. Se não bate. Se não bate, cara, não tem jeito. Então é muito louco, porque esses dias tá acontecendo uma enxurrada, né? Parece que abriu uma torneira janela aí, ali. tá numa janela que tá acontecendo muita coisa no nosso De ministério. revelação, de Palavra, tudo. E aí, tipo assim, foi muito louco porque foi um destravar, assim, de uma vez. Foi uma segunda-feira, eu lembro até segunda-feira e tal. Eu tava orando, assim, a manhã inteira e, de repente, acabou a oração de manhã. Eu comecei a ter algumas impressões no meu espírito, assim. Eu falei, caraca, eu sinto que... Aí eu encontrei a Miriam e falei, Miriam, eu tô sentindo que, cara, nessa próxima estação a gente vai tal, que essa pausa de Jesus pra gente foi para isso, que a gente está saindo agora e vai ser para isso, que não vai ser da mesma maneira, beleza. Cara, eu lembro que tinha 3 pontos específicos, assim, ó. Nossa, tô com isso aqui latente no meu espírito. Cara, de repente, um cara, um amigo meu, fala, mano, tem um cara, se move muito no profético, ele viu a gente um dia junto, ele disse que Deus deu uma palavra para você, quer falar com você. Eu falei, beleza, mano. Eu falei, eu já fiquei velhaco, já fiquei com 30 pés atrás, só que o cara que me estava indicando era um cara muito firmeza. Eu falei, mano, beleza, se é você que está falando, passa dá o contato dele que eu vou chamar ele. Eu chamei. Falei, cara, fulano falou que você quer falar comigo. Falou, sim, cara, Deus trouxe você no meu espírito esses dias atrás. E o cara só veio na palavra. Aí, tipo assim, aí eu pirei. Isso que eu falei, mano, é isso. Cara, capítulo tal, versículo tal, acontece tal coisa. Josué tá com Moisés, eles estão descendo um monte, daqui a pouco eles ouvem um som, Josué fala, nossa, eles estão em guerra. Moisés fala, olha, não está tendo som de guerra ali. Não ouço som de vitória nem de derrota, mas eu ouço som de festa. E desce e aí tem outro contexto na descida. Só que aí ele falou assim, olha, você vê que Josué tinha um ouvido viciado. Josué tinha um ouvido viciado pela guerra. Então, qualquer som para ele era um som de guerra. Ele não sabia discernir a diferença de um som de festa para um som de guerra. E Moisés estava treinando ele. Cara, Deus fala para mim que nessa estação ele está aguçando ainda mais os seus ouvidos para discernimento de tal coisa, porque ele vai fazer tal coisa que lá no versículo tal... Lá... Cara, então veio as 3 coisas que eu estava tendo impressão no Espírito, veio agora os textos daquilo, através de alguém. Que é uma confirmação. Uma confirmação absurda. Então é muito louco. Quando a gente pausou, a gente já fez o episódio com o Morado e falamos sobre essa pausa, esse ato de muita coisa que Deus fez no nosso meio e está se encerrando essa estação dessa pausa nossa. Eu lembro que bem nos primeiros dias que eu falei, Vona, cancela tudo. O Vona cancelando tudo, esse dia foi muito louco. O Vona cancelando tudo, o Vona me manda uma mensagem. Eu estava aqui em Alphaville, num treinamento. O Vona me manda, mano, Brunão, tem evento que é daqui 10 dias, cara. Tem evento que é daqui 15 dias. Tem evento que é bilhetado. Tinha caravana de outras cidades. Caravana de outras cidades fechada para ir, tal. O Morada tem alguns pregadores e você e o Morada. Então, tipo assim, não tem outras bandas na conferência. É o Morada, a galera tá vindo com expectativa tal. Não tem gente de atender essa galera. Eu falei, Vona, me manda os flyers do que está sendo divulgado, que já está com ticket sendo vendido e tudo mais. E aí ele me mandou alguns, assim, eram sei lá, uns 11, 9. Nossa. Aí ele me mandou uns que era ali para os próximos dias. E, cara, eu como pastor, como igreja, eu entendo totalmente aquela dor. Eu falava, Deus, eu peguei aquilo para olhar e orar e falar, Deus, olha aqui. E aí eu lembro que eu falei, Vona, mais tarde a gente se fala. Lá para noitão a gente se fala. E aí eu coloquei no meu coração, cara, eu vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o Leandro e falar, Lê, me ajuda a fazer uma manobra. Pega essa palavra. Me ajuda a fazer uma manobra para atender essas igrejas. Deus está direcionando a gente para isso, mas me ajuda. Ou seja, eu queria um aval dele, para se Deus pegar ele e eu. Quase tá balaônico. Tipo assim, cara, me ajuda a fazer uma manobra para atender essa galera lá, tal, porque, cara, olha a situação, você é pastor de igreja, olha, cara, puxa, como é que a gente vai complicar para eles assim? Então eu tinha isso na cabeça. Cara, faltando, tipo, aí horas se passaram.
Faltando Isso meia hora... Foi almoço. Faltando meia hora pra minha ligação com o Leandro, o Vona me chama. Era sábado. O Vona fala assim... ele já tá justificando por causa Você viu que da hora fala extra. que vai acontecer agora. Ele chegou e falou assim... Senhor, era um senhor. sábado. Ele falou assim... Brunão, mano, eu acabei de tirar um cochilo aqui e eu tive um sonho. E aí, conta o sonho, não vou nem contar. Cara, o sonho, eu olha o levanto, sonho eu já dele. sei na hora que... Mano, Jesus tá falando alguma coisa. Ofegante, eu acordei no pulo, assim. No sonho, a gente tava num barco. E tava todo morada, os amigos, família também. Minha família, a família do Brunão, todo mundo. Você não, porque você saiu do morada. Brincadeira. Tava a família de todo mundo, não só o morada. E a gente tava assim, mano, e alguma pessoa falou, mano, dá um manche aqui que eu vou fazer uma manobra louca aqui. A gente falou, não, mano, tá louco. Ele pegou o manche e fez uma manobra no barco, lembrava um navio grande. Mano, deu umas voltas assim, só que, mano, de repente, alguma coisa tomou de volta o manche e ele parou certinho, como se fosse no desembarque. Só que a hora que a gente desembarcava do barco, o desembarque era um desembarque de avião. E a gente olhava assim, mano, deu tudo certo? Deu tudo certo? Deu. Tá bom, então vamos seguir viagem. E seguia. A hora que o Vona me fala isso, fala, mano, eu tive um sonho que a gente tava numa embarcação com todas as nossas famílias. Na hora eu já comecei. Embarcação, ministério, família, família que a gente espiritual, tal. E alguém fazia uma manobra muito brusca e isso quase custava a vida de todo mundo. Aí alguém pegava no manche, endireitava para onde precisava ir e a gente Parava certinho parava no certinho desembarque. onde tinha que parar no desembarque. Só que o desembarque não era mais de um barco, mas agora era de um avião. Cara, na hora eu travei. Ele falou, mano, não sei se significa alguma coisa. Eu falei, então, Vona, daqui meia hora era a minha ligação com o Leandro para falar para ele me ajudar a fazer uma manobra, coloquei em caixa alta, uma manobra para atender essas igrejas, mesmo diante da direção de Deus. Ele, mano de Deus, Deus não quer que a gente saia mesmo. Eu falei, mano, ele não quer. Não é para sair. Se você... E aí esse sonho foi por causa dele, mano. Porque ele ainda tava... Não, ele ainda tava... tipo assim... Eu sei sou, lá como que foi pra cabeça de todo mundo, eu mas sou tipo assim, falou, mano... um não da parada, né? Tem que ter um não. Então, tipo assim, mano, cara, a hora que eu falei, mano, Deus falou comigo, não é pra gente sair, beleza, todo mundo vai obedecer. Se vai entender, eu não sei. Mas tava todo mundo obedecer ao Brunão? Não, Deus. A direção que Deus deu pra gente. Só que aí foi bom que Deus deu a testificação que todo mundo precisava, das formas que todo mundo precisava. Inclusive ele, que ele ficava, mano, tem certeza? Mano. Eu falava, vou, não é pra cancelar, mas, mano, olha isso daqui. Então ele tá vendo o outro lado, porque é a função dele mesmo. Então foi muito louco que aí Deus deu esse sonho pra ele e falou, mano, aí foi... A ficha dele falou, mano, Deus não quer que a gente saia. Eu falei, mano, não quer. Baixou que a minha gente febre saia. ali, mano. Falei, mano, você tá entendendo? Então, tipo, volta aí. Volta aí. Mano, uma coisa que sobre essa parada de saber que não é uma feijoada também, eu tenho várias impressões no meu espírito. Eu tenho muitas palavras lançadas há muito tempo e várias impressões no meu espírito, certezas que eu tenho no meu espírito, só que eu converso muito com a Natália, só que elas testificam com a palavra. Exatamente. Então, cara, é uma parada que eu tenho palavras, eu tenho uma certeza, como se fosse uma visão do meu futuro, no meu espírito, uma certeza, uma sensação, uma certeza e um sentimento de estar lá já sobre essa parada que Jesus vai derramar sobre mim. Só que eu já chamei a Natália e falei, amor, Jesus vai fazer isso, isso, isso com a gente. Parece utópico, né? Daí eu trago logo para a palavra. Aqui, essas coisas podem acontecer, porque na palavra já aconteceram, então a gente tem respaldo na palavra. E a gente veio de um ambiente na conferência agora, acho que pode falar, né? No Dunamis, em que essas próprias palavras e impressões foram reveladas, tipo, através de 4 pessoas. Áudio mandado de gente de outro lugar. E foi um ambiente louco que a gente viveu agora, né? De loucura, cara. Foi loucura, de uma janela aberta que... Medina tava lá. Nossa, cara, encaixou certinho nas palavras que eu tenho lá no passado, nas impressões do Espírito, que são pautadas pela palavra, e essas palavras foram faladas no dia, essas palavras que estão na Bíblia. Então, fica a dica aí, cara. Não vai só pelo que você sente, só pelo que você ouve, vai pela palavra que não tem erro. Não tem erro.
E se você ouvir de algum profeta ou alguma coisa assim, pede confirmação, uma segunda confirmação, para julgar a profecia, né? Julgue a profecia, sempre. Inclusive lá no Dunamis, lá a gente foi na sala profética, né? E aí eu brinquei, falei assim, o meu foi meio genérico e tal. Isso foi no sábado. No domingo, na hora do culto, parece que veio um download, assim, ó. Um monte de coisa. Você entendeu tudo. Entendi tudo, no domingo. E aí... Tem um gap, né? Veio um monte de coisa, assim, no meio do culto. Sabe quando você até para de cantar, tava no meio do louvor. Eu falei, tá. Já entendi agora. Tá. E aí eu lembrei do que o menino falou no sábado. Eu falei, caramba, era isso então, tipo, veio no domingo a confirmação.